Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, o Evangelho, ele nos ajuda a compreender a necessidade do discípulo de Jesus perseverar na fé. E para perseverar na fé, o cultivo da oração. Ninguém vai perseverar na fé sem antes ser um homem, uma mulher de oração, de colocar na sua vida esta prática, estar despertado para esta dimensão da nossa vida em Deus, rezar e rezar sempre. O Evangelho de Lucas, ele é escrito entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. Portanto, uns 50, 60 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor. Nesse período, a comunidade, ela já enfrentava dificuldades, perseguições, e os discípulos já sofriam as consequências de tudo isso. E muitos não perseveravam na fé, desistiam, não rezavam adequadamente para o sustento da sua fé. Por isso, no final do Evangelho, Lucas coloca para nós: será que Jesus, ele vai encontrar fé sobre a terra? Que Deus atende os nossos pedidos é certeza. Porém, será que nós estamos cultivando o desejo de viver a fé? Que viver a fé não é só aprender a pedir. Viver a fé é o desafio de colocar em prática o ensinamento do Senhor, a palavra do Senhor. Somos felizes quando nós aprendemos da palavra, quando praticamos a palavra. O homem que ouve e pratica a palavra é como aquele que sabe construir a sua vida sobre uma rocha firme, um bom alicerce, e ele não teme a chuva, o vento, a enxurrada que pode bater contra a casa, porque a casa está bem edificada. Ao passo que, se ele ouve e não pratica, não vive aquilo que a palavra ensina, ele é como alguém que constrói sobre areia. Vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada e bate contra a casa não tem sustentação, e a casa cai, e grande é a sua ruína. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele deixa para nós um ensinamento sobre a oração, mas nos questiona sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante para nós: o Pai está disposto a atender os nossos pedidos, desde que nós sejamos perseverantes na oração. E perseverantes na oração significa ser perseverante na fé. E Jesus conta uma parábola para explicar isso para nós. Numa cidade, no lugar do convívio das pessoas, existe um juiz e uma viúva. O juiz é um homem que não teme a Deus
e nem aos homens. Ele é o homem da lei e ele se coloca acima de tudo e de todos. E na interpretação a gente percebe que não é um homem justo, é um homem que defende antes de tudo os seus interesses, muito próximo de realidades que nós conhecemos e vivemos bem, onde a lei serve para justificar os interesses, tantas vezes pessoais ou de grupos, que se aproxima facilmente de corrupções e da prática da injustiça. Mas nesta cidade também vivia uma viúva, uma pessoa que não tinha ninguém por ela. Na sociedade do tempo de Jesus, uma viúva sofria todas as consequências, porque estava praticamente abandonada, à mercê da caridade alheia. Ninguém defendia, ninguém protegia. E esta viúva, ela vai procurar a justiça. E lógico, ela vai depender da ação daquele juiz. Meus irmãos, é bem o reflexo da realidade que nós vivemos. Na nossa realidade, na nossa sociedade, existe juiz e existe viúvas, né? A viúva, ela não se deixa vencer, ela é perseverante, ela insiste, ela vai atrás, ela incomoda o juiz, para que ele faça justiça, e ele acaba cedendo. Nem tanto porque acredita na causa da viúva, mas porque ele não quer ser incomodado. Ora, se o juiz injusto é capaz de atender a viúva, Jesus diz: quanto mais Deus, que é bom, que nos ama, que é misericordioso, que nos trata com amor, vai deixar de atender os nossos pedidos. Deus nos ouve, vem em nosso socorro, nos sustenta, atende a nossa prece. Às vezes, nós não rezamos adequadamente, porque nós mais fazemos da oração um rosário de pedidos do que a oração que coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Nós mais pedimos por nós do que pedimos o Espírito Santo. Nós mais colocamos diante do Senhor as nossas necessidades do que pedir ao Senhor a perseverança na fé. E às vezes nós somos até tentados a dizer que a nossa fé se mede pelo tanto de pedidos atendidos que temos. Quanto mais o Senhor atende a nossa lista de pedidos, mais fé nós temos. E até outros se comparam, diz: ah, você tem mais fé do que eu, tudo que você pede você recebe. Eu fico temeroso com isso, principalmente quando nós estamos diante de uma pessoa enferma, que às vezes faz o seu pedido e não se sente atendida, porque não foi curada, mas não vê que está sendo sustentada, né? E às vezes diz: eu não tenho fé, por isso não recebo a cura. Não tem fé,
porque não recebeu a cura. Então quem morre doente é porque não tem fé. Os santos que morreram em consequência de doenças não tiveram fé? Foram castigados? Não, evidentemente que não. O Senhor atende a nossa prece, Ele nos sustenta sempre. Porém, nós também temos que ter consciência da nossa fragilidade humana. E mesmo diante de situações onde a nossa fragilidade prevalece, a nossa fé nos sustenta e nos ajuda na superação destes nossos limites. E vivendo no Senhor, nós mantemos a alegria da nossa vida, mesmo tomados pela doença que nos consome. Tem uma música que diz: quando a dor me consome, eu murmuro o teu nome. A oração é isso, é aprender a murmurar o nome do Senhor, para que Ele nos socorra, para que nós não sejamos tomados por este sofrimento, mas que, apesar da dor que nos consome, a alegria da vida em Cristo prevaleça. Parece até contraditório, mas é aquilo que a fé nos proporciona. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas no seu leito de dor, e com expressões e com testemunhos, com um sorriso no rosto, confortando aqueles que estão ao seu lado, do que ficar vivendo de murmurações, de reclamações, dizendo que o Senhor esqueceu-se de nós. Jamais, jamais. E meus irmãos e minhas irmãs, rezar é fundamental para o cristão. Não vai existir perseverança na fé sem antes uma vida de oração. Uma vida que vai mergulhando em Deus, a nossa existência associada a Ele, recebendo dele a força que a nossa humanidade não tem, e sentir-se no aconchego do seu colo, na sustentação da sua mão, no calor do seu coração, que mostra para nós a grandeza do seu amor e da sua misericórdia. Por isso, meus irmãos, rezar sempre e perseverar na fé, jamais desistir. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Moisés sobe a montanha para rezar e leva consigo pessoas para que continue também rezando com ele. A nossa oração nunca é uma oração individual. A nossa oração está associada à oração da igreja, que nos sustenta. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer: há momentos que a gente nem consegue rezar. Já ouviram isso? E é verdade. Há momentos que nós nem sabemos como rezar, mas nós estamos unidos à igreja orante que reza por nós. As nossas mãos
sempre levantadas ao céu, sempre dirigidas a Deus. As mãos de Moisés, quando as mãos de Moisés estavam levantadas, eles venciam a batalha. As mãos de Moisés abaixavam, Amaleque vencia. E meus irmãos, até que Abraão e Ur, que estavam com Moisés, eles vão pôr Moisés sentado, porque ele está cansado. A sua humanidade dá sinais de cansaço. E ele não consegue mais ficar com as mãos levantadas. Ele precisa ser sustentado. E o que eles fazem? Colocam Moisés sentado numa pedra, acomodam, e eles seguram um de cada lado as mãos de Moisés aos céus. E eles vencem a batalha. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim a nossa oração, e a nossa oração associada à igreja, que ajuda a manter as nossas mãos, apesar do nosso cansaço, e isso nos faz perseverantes. Nós rezamos juntos, caminhamos juntos, somos uma família, um povo que o Senhor cuida e não descuida. Que saibamos, meus irmãos e minhas irmãs, manter em nós uma fé cada dia mais revigorada. É preciso reavivar a chama da fé em nosso coração. É preciso alimentar a nossa vida de oração. Nós não vamos desistir jamais. Vamos aprofundar a nossa comunhão com Deus através de uma vida de oração. Rezar sempre, sempre. Desistir jamais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.